Meus amigos benfiquistas, barcelonistas e quem colar aqui neste vídeo. Eu poderia começar o vídeo e gostaria até de começar o vídeo falando sobre jogo, falando sobre bola, falando sobre uma partida que terminou 5-4 num dilúvio que caiu aqui no Estádio da Luz. A verdade é que nos molhamos e muito, especialmente do meio da primeira etapa até o final do jogo. Poderia falar de várias individualidades e começar falando de várias individualidades. O Pavlidis fazendo 3 gols, o Rafinha sendo o grande protagonista e decisivo para o Barcelona, as lambanças dos goleiros. Eu poderia começar falando de muita coisa. E na verdade até comecei. Entretanto, cara, arbitragem, não tem jeito. Torcedor do Benfica está irado, está revoltado, está com um sentimento de injustiça entalado aqui na garganta. E eu tenho, na minha visão de tudo que aconteceu, revi, parei antes de gravar esse vídeo aqui, eu acho que a razão está do lado das reclamações benfiquistas. Não para no torcedor, né? Para em todo o staff do clube, numa confusão que aconteceu aqui depois do jogo, na entrada dos vestiários, nas declarações do Bruno Lage, no sentimento de revolta dos jogadores, especialmente Arthur Cabral, que acabou sendo expulso no final da partida por reclamação, nem entrou no jogo e foi expulso no banco de reservas. Enfim, é um sentimento que tem a sua verdade, muito da sua verdade, porque, cara, é uma falta de critério muito grande o que aconteceu hoje aqui no Estádio da Luz. Eu não vou falar em má fé, apesar de estar vendo nas redes sociais muita gente falando sobre isso, porque é o Benfica, que hoje é uma classe média europeia, né, em termos financeiros e tal, contra o Barcelona, que é um time midiático, é um time gigantesco e que talvez isso pesou na decisão de critérios do árbitro. Você tire a conclusão que você quiser, eu não sou dono da opinião das pessoas, mas eu não vou entrar por esse mérito, eu vou entrar pelo erro do árbitro. O erro do árbitro, para mim ele erra, especialmente em 2 momentos. No 4-3, no pênalti para o Lewandowski, porque o toque, e foi bem na nossa frente, eu estava vendo o jogo com o Beckler, né, atrás do gol que aconteceu isso, e o toque que o Carreras dá no ombro do Lamine Yamal, né, até segurando um pouquinho assim, não é suficiente para nada, é um toque muito leve, o Lamine dobra o joelho, cai, e o árbitro marca pênalti. Imagino eu que o VAR reviu, o árbitro manteve a decisão, o Carreras saiu revoltado do lance e o Lewandowski fez o gol. Até aí, tudo bem? Mais ou menos. Na minha visão, não foi pênalti. Só que no minuto 94, o árbitro não dá um pênalti para o Benfica, em que o Firmin dá uma carga com os braços, ou um trombão, ou um empurrão, pode chamar do que você quiser, no Leandro Barreiro. Ele cai, ele já tinha ganho a posição para tentar uma finalização na cara do goleiro do Barcelona. Ele cai, todo o time do Benfica para, e aí eu acho uma ingenuidade dos jogadores do Benfica, não poderiam ter parado, o jogo estava muito louco e estava muito exposto à defesa, pedindo pênalti, muitos deles pararam, e o Barcelona no contra-ataque faz o gol. Então ficou o sentimento do pênalti não dado e o gol feito pelo Rafinha, que decide o jogo, 5-4. O critério é muito ruim. Se você, por um toque simples ou muito leve, dá uma penalidade em cima do Lamine Yamal do Carreras, você tem que dar a outra penalidade também, cara. Entendeu? Ou dá uma ou dá outra, ou não dá nenhuma. Esse é o grande ponto. E prejudicou o Benfica. Então, eu sei que vai ter muito torcedor do Barcelona por aqui, aliás, um beijo para vocês, que vai me chatear a cabeça, né? Falar, tá chorando e não sei o quê. Mas não é isso, cara. Realmente, se você analisar friamente, não dá para marcar um e não marcar outro. Ou é ou não é. E não foi para o Benfica. E por isso a revolta. Vamos dar um passo atrás, falar um pouco de jogo. Eu acho que o Benfica fez um belo jogo de futebol, em boa parte da partida. Tirando um pouco do segundo tempo, em que o Benfica chamou demais o Barcelona, tentou se retrair e não conseguiu ativar a transição ofensiva, né? Ficou muito atrás, o Barcelona encurralou o Benfica, e o Barcelona é um time com muita qualidade na frente,
e vai encontrar ou numa bola alçada, ou num drible, ou num contra-um, numa jogada de ultrapassagem, na velocidade, no giro do Lewandowski, na desmarcação de um ou outro jogador, com um passe, vai encontrar soluções. Então, quando você chama o time adversário como o Barcelona e não tem uma fuga, uma vazão eficaz, fica difícil. Acho que as substituições do Lage também propiciaram para isso, né? Mas num jogo com campo pesado, com muita chuva, substituições foram feitas também para dar mais fôlego à equipe. Mas o primeiro tempo do Benfica, cara, é muito bom. Eu estive aqui no jogo contra o Atlético de Madrid, me deu a sensação de voltar um pouco para aquele jogo. Foi um jogo em que o Benfica, um primeiro tempo especialmente, conseguiu encaixar exatamente o que queria fazer contra um Barcelona que, principalmente no seu trio ofensivo, estava desinspiradíssimo, né? O time não tinha inspiração no primeiro tempo, não conseguiu contrariar o que o Benfica quis fazer no jogo. E o que o Benfica quis fazer? Basicamente, apertar a saída de bola do Barcelona. Quando passava de uma determinada linha, o Benfica recuava, tentava morder muito e antecipar jogadas, tanto no meio-campo quanto quando o Barcelona lateralizava a parada, e conseguia. Quando conseguia, acionava em velocidade o Sheldrup ou o Aktürkoğlu nas costas da defesa do Barcelona. Todo mundo sabe como o Barcelona joga, com uma linha alta e se expõe mesmo, mas conseguindo fazer o facão e tirando a posição de impedimento. Muitas vezes o adversário sofre com o Barcelona por conta disso. Isso foi uma das saídas, uma das vazões do Benfica, e o Benfica conseguiu criar muitas oportunidades de perigo. Não é à toa que faz um gol logo nos primeiros minutos de partida. Depois tem a penalidade, que foi penalidade de Tomás Araújo em cima do jogador do Barcelona, não vou lembrar quem? Com Koundé. Perdão, Baldé. Obrigado, Marcelito, pela cola. E aí, cara, depois tem o 3-1, né? O Benfica continua jogando bem, faz o 2-1, faz o 3-1, em lances, um principalmente bizarro do Szczęsny, né? Que, enfim, chuta o balde, literalmente. E o Pavlidis faz o 2-1, depois tem o 3-1 com o Pavlidis, enfim. O Benfica joga um primeiro tempo muito bom. Parêntese aqui para dois jogadores. Carreiras. Cara, como é bom ver o Carreiras jogar. O que ele fez hoje foi parar o fenômeno do Barcelona, cara. O Lamine Yamal não conseguiu se criar para cima do Carreiras. Antecipações, duelos 1 contra 1. O Carreiras fez um jogo de manual defensivamente. Eu já estava projetando isso, porque o Carreiras é muito bom ofensivamente, mas ele tem muita qualidade defensiva também, porque ele é veloz, ele é forte fisicamente, e ele consegue ter uma leitura de espaços e de jogo muito boa. E assim, quando ele chega no último terço, tem um lance do Osners, logo na sequência do primeiro gol, que ele chega para cruzar, ele tem uma capacidade de parar, respirar, mas mesmo em movimento, e encontrar o jogador dentro da área, não é um passe qualquer, não é um balão para a área, é realmente uma bola teleguiada, e encontrar os companheiros. Então ele tem um quê de lateral muito, muito bom, né? Ofensivamente e defensivamente. E o outro parêntese para o Pavlidis. Cara, o Pavlidis fez 3 gols no jogo. Assim, era a noite do Pavlidis. Ele ia ser eleito o melhor jogador em campo até o gol do Rafinha que dá a vitória. Os caras do Benfica já estavam com o troféu de melhor em campo na mão. Segundo grego na história a marcar um hat-trick, né? O Mitroglou já tinha marcado também. Depois eu entrevistei o Pavlidis, cara, sentimento agridoce total, né? De fazer um hat-trick na Liga dos Campeões e perder o jogo. Mas foi muito bem. Outros jogadores do Benfica foram bem também. O Sheldrup é uma surpresa que vem lá do Football Manager e que tá muito bem, né? Cara, como joga esse moleque, hein? Insinuante, enfim. Tem questões de tomada de decisão. Uma hora ele tenta chutar, que não era para chutar, que era para passar, enfim. Mas que ele vai aprimorar, porque tem 20 anos apenas. O norueguês é bom de bola, muito bom de bola. O Aktürkoğlu fez um jogo bom também, sofreu pênalti, deu opção. Não é o Aktürkoğlu no seu prime de Benfica do início da temporada, mas foi bem. Meio campo combativo, o Osners, enfim. E o Benfica fez também um bom jogo, o Antônio Silva e o Otamendi, apesar dos 5 gols, né? Apesar disso. O Antônio Silva tem um lance que ele desarma o Rafinha no segundo tempo, que ele comemora como se fosse um gol. Foi um jogo interessante para esses caras. Mas cobra um preço, né? Quando você tem um Barcelona pela frente, você precisa entender como vai ser o segundo tempo, mas tudo isso não pode ficar de lado em relação à arbitragem. Parêntese também para os goleiros, né? O Trubin fez uma lambança do lado do Benfica, né? Chutou a bola na cabeça do Rafinha e rolou um gol quase sem querer do Rafinha.
Quase sem querer, não, sem querer totalmente, né? E também o Szczęsny, né? Que saiu do primeiro tempo como o ex-goleiro do Barcelona e voltou e fez uma outra defesa. O Di Maria ainda perdeu um gol no final, né? Que não pode perder, cara a cara com o goleiro. O Benfica teve outras oportunidades, e o Bruno Lage fala muito isso, né? A gente, independentemente de arbitragem, poderia ter tido uma maturidade maior em alguns lances, mas não aconteceu. E a derrota é pesada em alguns aspectos, especialmente pontual, porque o Benfica tem 10 pontos, não está classificado e vai pegar a Juventus fora de casa, que também precisa vencer. Então essa Champions é muito maluca, porque os 10 pontos, a projeção da UEFA era totalmente errada no início, né? Falavam de 7, 8 pontos para se classificar. Agora 10 pontos pode não chegar. E o Benfica vai ter que ir para a Juventus com uma postura, que nem eu vi aqui contra o Atlético de Madrid, que nem eu vi aqui contra o Barcelona nesse primeiro tempo, enfim, a coragem para tentar pelo menos buscar um empate em Turim. Não sei se vai acontecer. O Benfica pode se classificar com 10 pontos, mas poderia ter saído daqui hoje com a classificação e ainda com o potencial, se vencesse o jogo, com o potencial de pegar G8, né? Que poderia marcar 16 pontos e ainda sonhar. Já não sonha mais. Sonha agora em se classificar. Que noite, hein? Quer dar um tchau aqui, Marcelito? Vem cá. Vem cá, um tchau para a audiência qualificada ou desqualificada. Então, tchau. Tchau. Tá molhadinho? Tô molhado. Viu caralhota? Não vi caralhota. Não viu caralhota. Mas ainda dá tempo. Ah, dá tempo. Um beijo para vocês e se cuidem, tá? Porque a chuva não para.